Fala pessoal, beleza? Tranquilidade? Então, hoje na aula a gente vai estudar a classificação do relevo brasileiro, tá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, né? O relevo brasileiro ele tem uma formação geológica muito antiga, se a gente comparar com outras áreas do planeta, né? A nossa estrutura geológica é bastante antiga, né? A gente pegar, por exemplo, a Cordilheira dos Andes. A gente já estudou isso nas outras aulas. E a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação, né, como foi a questão histórica dessa classificação, e a gente vai comentar um pouquinho sobre as formas do relevo no Brasil, beleza? Então vamos lá. Antes da gente falar dos planaltos, precisa a gente lembrar um pouquinho da história, como eu falei com vocês, né? Na década mais ou menos de 1940, né, do século XX, né, teve um cara chamado Haroldo de Azevedo, né, que ele classificou o relevo brasileiro da seguinte forma: tudo que estava acima de 200 metros seriam planaltos e tudo que estava abaixo de 200 metros de altitude, ou seja, cota altimétrica, elevação em relação ao nível do mar, né? Então, tudo que estava acima de 200 metros, planalto. Tudo que estava abaixo de 200 metros de altitude, planície. E aí o relevo brasileiro ele ficou configurado da seguinte forma: 59% do território brasileiro seriam planaltos e 41% planícies, tranquilo? Mas qual seria o conceito de planalto? A gente vai ver um pouquinho mais à frente, beleza? Depois, né, veio um cara chamado Aziz Abissaber, tá, um grande geógrafo brasileiro, que lá em 1958, né, ele propôs uma aperfeiçoação do trabalho do Haroldo de Azevedo, né? E aí ele colocou, né, que planalto, olha a definição de planalto, né? Planalto seria o quê? Seriam áreas onde o processo de erosão, ou seja, né, de desgaste aqui, ó, né, erosão, superam o processo de sedimentação, que a gente já falou na outra aula, né, que aí você tem o depósito de sedimentos nas áreas mais baixas. Então, essa seria a classificação de planalto. Não levaria mais a questão de altitude, mas sim o que está predominando. No caso dos planaltos, predomina o quê? O processo de erosão, beleza? E as planícies? Nas planícies, né, prevalece o que? Os processos de sedimentação, né, essa deposição de sedimentos que vem das áreas mais altas, tranquilo? Então, né, planaltos seriam as áreas onde a gente tem um processo de erosão que supera a sedimentação, e as planícies seriam as áreas onde a gente tem um processo maior de deposição desses sedimentos, tranquilo? E aí, para completar esse time, né, teve um outro cara chamado Jurandir Ross, né, que ele ainda é professor, né, orienta, inclusive, colegas meus aí lá na Universidade de São Paulo, na USP, né, em 1989, né, ele fez um detalhamento maior dessa classificação do relevo no Brasil. Tranquilo? Ele incluiu o quê? As depressões, né? O que seriam as depressões? Seria um relevo relativamente aplainado, né, onde, né, prevalece o que? Processo erosivo, tranquilo? Então, nessa área, né, de depressão, a gente tem áreas mais elevadas no entorno, tranquilo? Né, e uma área rebaixada, onde prevalece o que? Os processos de erosão. Valeu? Então, pessoal, uma coisa que a gente tem que estar lembrando é o seguinte, né? A estrutura, né, a nossa estrutura, a formação da nossa estrutura geológica é muito antiga, beleza? A base, né, da estrutura geológica do nosso relevo é muito antiga, tá? Com exceção, né, de algumas áreas que são relativamente recentes, como a do Pantanal, né, e alguns trechos da Bacia Amazônica lá na parte mais ocidental, né, que são áreas onde você está tendo deposição de sedimentos mais recentes. Mas a grande parte, né, da estrutura geológica, né, do relevo brasileiro é muito antiga. Beleza? A gente já viu isso, né? A gente está bem no meio da placa tectônica. A nossa formação, né, é muito, muito antiga. Tranquilo? Então, assim, o que, né, é relativamente recente são as formas do relevo. Por quê? A estrutura geológica sendo muito antiga, né, esse relevo está sendo modelado o tempo todo, constantemente. Beleza? Então, grande parte das rochas e estruturas que sustentam as formas do relevo brasileira, né, é bastante antiga, porém esse formato que a gente enxerga hoje, né, foi sendo modelado pelo quê? Pelo intemperismo, como a gente viu nas últimas aulas, principalmente o quê? O intemperismo químico, porque a gente vive numa região tropical, né, onde a gente tem predominância de chuva, enfim, toda essa
esse processo, né, de intemperismo químico influenciou muito no formato do nosso relevo, tranquilo? Então a estrutura geológica ela é antiga, mas esse formato do relevo é mais recente, beleza? Agora olha o mapa, né, o mapa mais recente que fizeram aí, né, obviamente o Jurandir Rocha, ele produziu, né, esse mapeamento, tá? Esse mapeamento mais recente das formas do relevo no Brasil, tranquilo? Então olha só, né, nessas cores assim mais um pouquinho marronzado, claro, né, são o que? São as bacias sedimentares, tranquilo? Então são as áreas, né, onde a gente tem bacias sedimentares, tá? Nesse marronzinho um pouquinho mais claro são intrusões e coberturas residuais de plataforma que está ligado mais a planalto, tranquilo? Então essas áreas aqui são áreas de planaltos, beleza? Nessa área aqui em amarelo são as áreas de depressões, onde a gente tem o que? A predominância, como a gente viu, de processos erosivos, né? E as áreas em verdes, né, são as áreas de planície. Observem que se a gente comparar esse mapa aqui, né, em termos de proporção, com o proposto pelo Haroldo, né, o Haroldo ele dizia que 41% do território brasileiro eram planícies. Olha a diferença agora, né? Reduziu bastante, né? Por quê? Porque chegou-se à conclusão que as planícies, né, a partir lá da Absábia, são as áreas onde predomina o quê? O processo de sedimentação. O restante, todo o resto do território brasileiro, galera, prevalece o quê? Prevalece o processo de erosão, ou seja, são áreas de planalto, tranquilo, ou áreas de depressão, tá? Como a gente pode ver aqui na região amazônica. Show? Agora, galera, a gente vai ter um momento mais visual da nossa aula. A gente vai entender a partir das imagens, né, quais são as formas de relevo que existem aqui no nosso território. Tranquilo? O que são as escarpas? Olha as escarpas aqui, que bonitas, né? Elas têm um declive acentuado, né, que aparece em bordas de planalto. Tranquilo? Então essas são as escarpas, né? Elas podem ser geradas por um movimento tectônico, né, e ser modelada pelos agentes externos, como a gente já viu, né? Chuva, vento e por aí vai, tranquilo? E as cuestas, de nombre espanhol, cuesta, né? As cuestas são formas de relevo que possuem um lado com escarpa abrupta, beleza? E o outro com declive suave, olha só, um declive mais suave. Então de um lado a gente tem, né, essa variação abrupta e do outro lado mais suave. Essa diferença de inclinação ela ocorre porque os agentes externos eles atuaram, né, sobre a rocha com resistências diferentes. Então a gente tem tipos de rochas diferentes que vão gerar, né, esse formato diferente, beleza? Pessoal, chapada, tranquilo? Olha só, a chapada nada mais é do que um planalto, né, com um topo bem plano, bem aplainado, e as encostas são escarpadas. Então, o tipo de planalto, vocês observem que está tendo um processo aí, ó, de erosão, como a gente viu naquela primeira imagem lá sobre o planalto. Eu trouxe até uma chapada para vocês verem, beleza? E com topo bem aplainado, né? Tranquilo? Também é conhecido como o quê? Como planalto tabular, né? Tem um outro nome. A chapada pode ser chamada também de planalto tabular. E o morro? O morro é nosso amigo aí dos dias na nossa paisagem, né? O morro é bem comum pra gente. O que seria um morro, né? Também ele é conhecido como colina. É uma pequena elevação do terreno, né? Em sua classificação dos domínios morfoclimáticos, Absáber, ele chamou a nossa região aqui, ó, que a gente vive, essa área, né, do litoral do Sudeste, região ali também do Nordeste, pegando parte do Sul também, como região dos mares de morros, porque visto do avião, galera, dá a impressão que a gente está, né, numa área oceânica e os morros seriam como se fossem ondas, por isso que ele apelidou a nossa região aí, né, e classificou como mares de morro. Agora vamos falar um pouquinho sobre as montanhas, galera. Eu trouxe para vocês, né, uma montanha conhecida, né, na nossa região, que é o Pico das Agulhas Negras, né? Então vocês podem observar, né, que tem uma aparência realmente de montanha, porém a gente tem que entender, galera, que no Brasil, né, não ocorreram dobramentos modernos, né? Os dobramentos são muito antigos, tranquilo? E aí o que acontece? As nossas montanhas não são tão elevadas, né? O ponto mais alto aqui da nossa região, né,
tem 2.788 metros, se não me engano, de altitude, que é o Pico das Agulhas Negras, tá? Então as montanhas no Brasil, elas chegam próximo ali dos 3.000 metros, né? Porque esses dobramentos, eles são antigos, né? Eles ocorreram num tempo geológico mais distante. Então o que acontece, né? O processo de intemperismo, né? Como a gente está numa região tropical, principalmente intemperismo químico, ele atuou ao longo desses milhões de anos, né? E obviamente que esse nosso relevo ele foi bastante desgastado, né? Então a gente consegue observar, né, que as altitudes na nossa região não são tão elevadas como, por exemplo, na Cordilheira dos Andes ou no Himalaia, porque os nossos dobramentos são antigos. Existe montanha no Brasil? A gente pode dizer que existe, porém essas montanhas são de formação antiga, beleza? E aí sofre diretamente esse processo de intemperismo, tranquilo? E as serras, galera? O que são as serras? São dobramentos, né, antigos, né? No Brasil, no caso do Brasil, a gente pode falar que são dobramentos antigos. E são conjuntos aí, ó, né, desses dobramentos antigos que sofrem diretamente o efeito desse intemperismo. Tranquilo? Então a gente tem esse formato, né? Muito comum aqui na nossa região. A gente tem a Serra da Bocaina, né? A Serra da Mantiqueira, né? Que são bem conhecidas nossas, né? E os trechos eles vão mudando de nome. Por exemplo, a Serra da Bocaina nada mais é do que uma parte da Serra do Mar, né? A Serra das Araras, ali em Piraí, para quem desce em direção à região metropolitana do Rio, né? É um trecho também da Serra do Mar, tranquilo? A gente tem a Serra da Mantiqueira, né? Que é um trecho mais interiorano aí, né? De uma grande linha de serra que vai até Minas Gerais, entendeu? Então, assim, esses nomes, né, eles vão mudando de acordo com a posição geográfica dessa unidade geomorfológica. Tranquilo? E por fim, galera, vamos falar um pouquinho sobre Inselberg. O que é o Inselberg? Né? Geralmente acontece em áreas de clima semiárido, lá no sertão, por exemplo, né? No semiárido nordestino, naquela região ali da Caatinga, a gente tem esses Inselbergs, que são saliências no relevo, e a estrutura rochosa ela é mais resistente à erosão, entendeu? Do que o material que está no entorno. Então essas áreas aqui, ó, são mais baixas, e pelo fato, né, da estrutura da rocha ser mais resistente, né, aos adventos aí de temperatura, vento, né, consegue se manter aí numa forma mais, vamos botar assim, mais destacada, tranquilo? Então, esses são Inselbergs, né? É como se fossem icebergs de rocha, podemos dizer assim, tranquilo? É bem bonito, né? Aquela região ali do interior do Ceará, né? É muito comum a gente ver esse tipo de relevo. Beleza, galera? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado aí e tenham entendido um pouquinho mais sobre, né, as formas do relevo do nosso território. Tranquilo? A gente viu um pouquinho sobre a classificação também histórica aí do relevo e podemos observar aí mais de forma visual esses tipos de relevo que estão presentes no território brasileiro. Valeu? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.